Pastor Diogo, glória a Deus, aleluia, amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías. O capítulo é de número 40. Hoje, igreja, tentei fazer uma mensagem bem curta e consegui, só não sei como é que vai ser o caminhar na mensagem. Devido hoje ser Santa Ceia ainda, amém? Temos um tempinho aqui, glória a Deus, aleluias. Vou ser bem pontual naquilo que eu irei falar sobre a manifestação de Deus no ambiente. Coisa necessária, como nós precisamos se comportar nesse ambiente. Que tipo de resposta Ele quer de nós? Como é que nós entendemos e se preparamos para esse momento? Às vezes nós não sabemos como se comportar no ambiente que Jesus ele está presente. Eu gosto quando a Bíblia diz que a presença dele está em todos os lugares. Mas quando eu entendo que a manifestação não está em todos os lugares, eu começo a entender que eu preciso invocar essa presença quando ele não quer se manifestar. Porque tem dias que ele vai querer se apresentar, vai querer se manifestar, e tem dias que ele vai estar ali em silêncio do seu lado. E tem dia que nós precisamos dessa manifestação para nós podermos vencer. E às vezes passa-se dias, semanas e anos, ele está ali do seu lado, mas não se manifesta, porque nós não estamos entendendo e nós não estamos prontos, nem aptos para poder receber essa presença. Amém? Vamos lá, Isaías 40. Último versículo. Glória a Deus, aleluia. O verso é de número 31. Quem achou dar um glória a Deus bem forte? Além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Venha, Senhor. Venha com o teu cabode, com a tua glória, com o teu abraço, com a tua voz, com o teu movimentar, Pai. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diz assim, Isaías 40, verso 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como as águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Amém? Pode colocar a Bíblia no teu assento. Hoje é dia do Senhor renovar suas forças. E essa renovação ela precisa ser diária. Quando você começar a fazer essa manutenção. Esse é o segredo de alguns suportarem, outros não. O segredo não está na força, o segredo está na renovação. O segredo está na reforma. Não tem pessoas que são mais fortes que outras, mas tem pessoas que resolvem estar mais tempo aos pés de Jesus. Deus, nós te louvamos, nós te damos graça e mais uma vez te agradecemos tua presença aqui, Senhor. Libera, Pai amado, a medida necessária para a tua igreja, para a tua casa, uma medida de vida, uma medida, Pai amado, que nos impulsiona, uma medida, Pai amado, que nos confronta, uma medida, Senhor, que nos consola, uma medida, Senhor, que nos aviva, uma medida, Senhor, que nos alegra, uma medida que nos entristeça, uma medida que nos recupere para Ti, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, fica à vontade, lá vem pancada, ou não, amém? Aleluias. Falar sobre algumas etapas da manifestação de Deus necessária. Quem aqui tem vontade de ter um encontro especial com Jesus?
Quem tem vontade de ter um reencontro com Jesus? Talvez em uma determinada fase da sua vida foi fácil ter esses encontros. Mas tem fase que nós entramos que parece que as coisas ficam mais tenebrosas, mais nebulosas. Tem fases que Deus ele responde coisas para nós em uma velocidade muito rápida. E tem fases que parece que Deus ele não quer responder. Tem fases que Deus está dizendo espere, tem fases que Deus se silencia. E nós queremos essa resposta. A gente observa o Elias, que Deus ele encaminha ele para um lugar, enquanto Deus está encaminhando, Deus está promovendo, Deus está cuidando, Deus está profetizando, Deus está usando circunstâncias, pessoas, animais, para poder prover o sustento, para prover situações, dando poder para ele, para até ressuscitar pessoas. Mas quando ele chega em um determinado lugar que ele recebe uma ameaça, que ele recebe um confronto do reino espiritual, porque existe dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. E o reino das trevas não tem poder, mas toda vez que a Bíblia fala sobre o poder do reino das trevas, a Bíblia está falando sobre uma habilidade que eles têm em poder te desmotivar, uma habilidade que ele tem em poder te parar, uma habilidade em usar o seu próprio poder para poder te desestimular e usar o poder de outros para poder te parar. Fala comigo, o reino das trevas não tem poder. São habilidosos, mas não tem poder. Entenda isso, em nome de Jesus. Ele usa os recursos, ele usa os poderes, as habilidades, os poderes da igreja. Porque a igreja, quando ela não está unida, ela está enfraquecida. Jesus deixou claro, o reino dividido não subsiste. E eu gosto de uma visão quando um pregador ele recebe, quando ele vê a igreja completamente enfraquecida. Por quê? A própria igreja, ela carregava na batalha demônios em suas costas. Demônios que enfraqueciam, demônios que desmotivavam, demônios que, quando falava ao ouvido deles, eles guardavam a espada porque ficavam com medo. Se achavam indigno de usar a espada na batalha, de usar a espada na guerra. E é necessário que nós possamos entender e que nós sejamos resgatados das trevas, que nós sejamos perfeitos. O que é perfeição? É quando não existe mais trevas em nós, é quando nós deixamos Jesus com o seu poder completamente entrar em nós e nos aperfeiçoar. Ou seja, andarmos em perfeição é quando não existe resquícios de trevas, resquícios de escuridão. Agora a luz é uma verdade dentro de nós, agora a luz é uma verdade em nós, porque somos portadores da luz. E Jesus é a luz perfeita, a luz do mundo. A luz do mundo é Jesus. Então vai existir trevas em nós quando Jesus bate a porta. Jesus está batendo a porta, então quer dizer que existe escuridão dentro de nós. Por quê? Se ele está batendo na porta, quer dizer que ele está do lado de fora. E não existe luz semelhante à luz de Jesus. Uma luz que consegue entrar em todos os cômodos e todos os membros de dentro do seu corpo. É uma luz que faz com que você consiga enxergar dentro de você mesmo para você tomar as decisões necessárias de reorganização dentro de você. Existem fases que nós vamos ter dificuldade em entender a presença de Deus e querer fazer parte da presença, principalmente quando achamos que somos indignos. Como se alguma vez nós tivéssemos dignidade suficiente de estar diante da glória. É sempre Jesus que vai te dignificar. É sempre Jesus que vai te aperfeiçoar. É sempre Jesus que vai te lavar, te limpar. Nunca é sobre nós, nunca é sobre eu. É sempre sobre Jesus. É sempre sobre Jesus. Perdão, sobre nós não, sobre mim. Sobre eu. Mas sempre será sobre nós. Sempre será sobre o reino. Sempre será sobre Jesus. Amém? A gente vê um Adão que foi preparado, foi feito pela Trindade, pelo Pai, pelo Filho e Espírito Santo. Deus viu que ele estava só, criou uma mulher também para poder dividir o ambiente com ele. E a Bíblia diz que toda a tarde Deus descia, Jesus descia. Toda vez que fala que Deus se encontrou com alguém, nós sabemos que é Jesus, amém? Porque a Bíblia diz que ninguém nunca viu a Deus, ou seja, sempre é Jesus. Toda vez de uma manifestação na Bíblia, no Velho Testamento, que Deus falou com alguém, quer dizer que foi Jesus. E ali Jesus ele descia todo dia porque existia um relacionamento. Eu não sei o que Jesus conversava.
Eu sempre tenho essa curiosidade de saber qual era o tipo de papo de Adão, com a mente 100% conversando com Deus, 100% conversando com Deus, cheio de planos, cheio de projeto, falando de um futuro, falando de um presente, mas não precisava falar de um passado. Amém? Amém? Agora, Adão, ele se encontra totalmente com medo, porque ele comete um erro. A Bíblia, como eu falei aqui, a Bíblia diz que na movimentação, entenda, na movimentação, no soprar da brisa, no silêncio Deus ali se apresentava. Imagina o silêncio de Adão aquele dia. Imagina o silêncio de Adão aquele dia. É comprovado que é quase impossível duas pessoas permanecer no mesmo ambiente sem ficar 30 minutos sem se dirigir uma palavra. A menos que seja dois fleumáticos, assim, que não gostam de conversar, que é muito difícil. E cada um fica na sua, mas o clima não é legal. Agora, naquele dia, eu imagino, a Bíblia diz que Adão e Eva se esconderam entre as árvores. Eles se esconderam entre as árvores porque eles estavam nus, estavam com vergonha. Até o momento que Jesus convoca, até o momento que Jesus grita o nome dele. E quem é que pode ficar de pé quando Jesus grita o nome? Quem é que suporta? Quem é que se esconde? Então, o primeiro princípio que eu quero deixar para vocês: quando vocês quiserem fazer parte da manifestação do poder de Deus, é esperar. É ficar em silêncio. Isso agora eu estou trazendo para o seu devocional. Não é apenas falar aquela famosa frase, não, estou na mão de Deus, estou esperando em Deus. Não, calma. Quando a Bíblia fala esperar, a palavra esperar na Bíblia significa buscar, significa cavar, significa correr atrás, significa reunir-se, significa esperar alguém importante. Então esperar não é cruzar os braços e ver as coisas acontecerem, não. É buscar, é cavar. Agora, para o seu devocional, para a sua vida diária com Deus, quando você chegar nesse momento, eu não sei se você consegue ficar na reunião com Jesus de 15 a 30 minutos em silêncio, sem falar uma palavra. Por que isso é necessário? Porque isso é uma quietude, para que a sua alma se cale, para que o ódio vá embora, para que a frustração vá embora, para que o orgulho, como é? A ansiosidade, como é? A ansiedade, misericórdia. Meu professor de português me mata. Como é? A ansiedade, para que a ansiedade vá embora, porque às vezes a nossa alma está ansiosa. Porque às vezes nós queremos com tanta vontade que a resposta venha, que nós falamos sem parar: Deus, venha, Senhor, glória a Deus, aleluia. Tem hora que nós vamos, é uma das fases, é uma das etapas que nós vamos ter que adorar. Mas antes disso, comece, quando chegar no secreto, fique calado entre 15, 40, 50 minutos, 3 horas se for necessário. Não sei como é a sua vontade que você tem por Deus. Por quê? Isso significa que você vai esperar a manifestação do noivo. Significa que a sua alma vai ter que dar uma baixada. Quando você entender que a voz interior se calou, a voz da alma se calou, a sua mente vai estar treinada para você ter discernimento o que é a voz da alma, o que é a voz de Deus. Para quando ele falar, você não confundir. Para quando o seu eu falar, você não se confundir se é Deus ou se é você e os seus sonhos, os seus próprios desejos. Porque quando você se cala, entenda, Deus ele vai falar com você. Quando você se cala, Deus não é só sobre o que você quer de Deus, mas é sobre o que Deus quer de você também. É você ficar ali, sabe? Você vai, não sei se você vai colocar um hino, eu não sei qual hino que você se identifica, mas tem que ser um hino cristocênico. Por favor, não coloque um hino almático que diz: quem te viu passar na prova e não te ajudou. Não tem como você chegar a Cristo pensando em vingança, pensando no seu dia de glória. Porque Deus ele se manifesta na humildade. Quando você para observar lá no capítulo 3 de Êxodo, quando Moisés se depara com aquela sarça ardendo, aquela sarça pegando fogo,
Era uma planta comum, era uma árvore comum daquela região, uma árvore simples, de pouca utilidade, mas foi ali que Jesus escolheu para se manifestar, dizendo que não é sobre um bom pregador, dizendo que não é sobre um grande evento, mas falando sobre um deserto, falando sobre algo simples, algo comum, que Deus estava se manifestando e falando. Ou seja, mesmo você sendo simples, comum, Deus ele vai te usar para a manifestação da glória dele, para a manifestação da glória dele. Isso não vem com título, não vem com conhecimento, não vem com a mídia. Isso vem com a disponibilidade. Isso vem quando você diz, quando você se propõe, quando você se destaca em querer estar ali. É um tempo necessário de quietude quando você quer entender a manifestação dele no ambiente. Eu vou te falar um negócio, essa daqui você precisa ouvir. Tem vezes que o seu corpo vai corroer para você poder falar algo. E quando você entender que a presença dele está no momento, naquele ambiente, e ele começar a se movimentar, começar a se manifestar, o seu coração vai queimar, o seu corpo vai arder, os seus ossos irão arder, os seus olhos irão se encher de lágrimas, o seu corpo vai se arrepiar. E você vai permanecer ali calado ainda, porque você quer estar com ele. A presença dele é suficiente. Talvez se ele não falasse nada no jardim, já era bom o suficiente, porque ele estava ali com Adão. E a presença dele que é importante. Falar é gostoso, ouvir é gostoso, mas saber que ele está ali do seu lado, se manifestando em graça, em poder. O seu corpo, só por ele estar ali ao seu lado, o seu corpo começa a ser regenerado, as suas células são rejuvenescidas, toda a sua força é revigorada no Senhor nesse momento. Você vai poder correr e não vai se cansar, vai voar como águia. É o segredo das coisas, como elas funcionam, como elas fluem. Você conseguir ficar ali, aprendendo a esperar o noivo. Eu não sei se você consegue, mas esses são os segredos. E não é difícil, não estou te pedindo para você plantar uma bananeira. Não estou pedindo para você fazer algo assim, que você precisa de uma habilidade para você poder cantar, para você entoar versículos, para você... Não, eu estou falando só para você ficar calado, esperando ele. Sozinho, é um lugar secreto, é só você e ele. Quando o apóstolo Paulo, ele está perseguindo a igreja, Jesus vai se encontrar com ele. Quando a luz vem para ele, e ele fica cego. Sabe o que eu acho interessante? Eu tive que dar uma lida ali novamente. Falei, Senhor, Paulo tinha um homem acompanhando ele, tinha 2 homens acompanhando ele. E eu fiquei curioso. Quando veio à memória, quando o Senhor falou ao meu coração, os homens ficaram emudecidos, porque era um tempo de silêncio. Eles enxergavam, mas não falavam, porque era necessário o silêncio para Deus falar com Paulo. É necessário você criar esse ambiente. Talvez você vai colocar um hino ali, cristocênico, e você vai ficar ali ouvindo só em silêncio, mas a sua mente está no Senhor. Não é sobre alguém louvar por você, não é sobre você terceirizar o louvor. É sobre você ficar ali, ó. Aquieta a tua alma. Sabe? Lembra desse hino, Rose? Solta a voz. Me ajude. E aí, Léo? Te botei no estreito, não? Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, igreja. É nesse ambiente. Fecha seus olhos, você que pode. Faz meu coração ouvir tua voz. Deixa só a Rose cantar. Fica em silêncio. Deixa fluir. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. É você deixar a ira embora. Deixar a frustração, a ansiedade, o medo. Meu Deus. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Deixar o ódio, a angústia, a ingratidão, o rancor. Ficar ali, deixa que você vai ver. Automaticamente teu espírito vai entender que ele está no ambiente. Só assim eu não me sinto. Ele vai começar a dar comando ao seu corpo. Vai começar a dar comando à sua alma.
Você vai começar a entender, você vai começar a deixar o medo ir embora. Se naquele dia Adão não tivesse ficado conversando com Eva, os dois não sairiam para se esconder. Demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar. Deixa fluir, deixa fluir. Me diz. Deixa fluir, eu sei que está fluindo. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia. Me chama pra perto. Você pode escolher. Me preste sua atenção aqui novamente. Rose, fica ligada. De volta em momentos. Você pode escolher a hora que você vai falar com Deus. Mas também é Ele que vai escolher a hora que Ele vai falar com você. Entenda isso. Não é só porque você quer falar que Ele vai te responder. Vai ter um momento que Ele vai querer falar. Quantas vezes eu gastar um tempo no meu devocional, gastar horas em silêncio esperando que Ele falasse, Ele não falou. Eu tenho que fazer minhas coisas diárias e quando chegar, quantas vezes na rodovia eu tive que parar o carro, porque a minha visão embaçou de tanta lágrima e Ele começar a falar comigo ali no acostamento, com quantas vezes? Inúmeras vezes. Às vezes com gente no carro, uma vez. E esperar ouvir Ele falar naquele momento, Ele liberar tudo o que Ele quer, do jeito e da maneira dEle. Porque não é você que escolhe a hora que Ele vai falar com você. Não é que você não vai escolher o tipo de voz, o tipo de palavra que Ele vai falar com você. Tem dia que você vai estar querendo uma voz de consolo e Ele vai te confrontar, porque não é um momento para você ser consolado, é um momento para você estar de pé. Porque quem quer ser consolado vai estar parado esperando um abraço, Ele naquele momento vai querer que você esteja se movimentando. E tem hora que você vai querer estar fazendo, Ele vai querer te parar para te consolar. Porque você está se movimentando apenas com a sua alma, se movimentando apenas com o seu corpo, e o seu espírito está longe de onde que Ele quer que esteja. E é necessário você ter esse discernimento. É necessário você saber esperar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos 27. Guarde esses códigos no seu coração, igreja, por favor. É necessário para esses dias, é necessário para esses dias. Estrofe 13 e 14. Salmos 27. Diz assim: eles me fariam desesperar, não fora a minha fé perseverante de que viverei para ver a bondade do Senhor. Confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás teu coração, por depositares somente no Senhor toda a sua esperança. Sabe o que é você esperar em fé? Você aguardar no Senhor, você depositar no Senhor tudo. Está tudo dizendo que vai dar errado. Todo o cenário está apontando para uma destruição, para um caos, para um barulho, para uma loucura. Mas você confia, coloca toda a sua fé, todo o poder, toda a concentração. Não, isso aqui está na mão de Deus. Eu estou esperando, estou buscando, estou guardado em Deus. E dará certo, porque eu sou filho, eu tenho uma identidade. Eu determino aquilo que o fabricante fez. É necessário isso. Não, as coisas não precisam ser facilitadas para você. As coisas não precisam ficar mais fáceis para você. Você só precisa saber aonde você vai depositar sua confiança. E não é só aqui na mente. Não. É projetar para o ambiente. É profetizar sobre o ambiente. É falar sobre o ambiente. É determinar sobre o ambiente. É fé de verdade. Não é um pensamento positivo. O pensamento positivo é uma coisa e fé é outra. Fé é acreditar naquilo que não se vê. Fé é ver as coisas do ponto de vista de Deus. É ver as coisas do ponto de vista de filho. É se levantar e entender o Pai generoso que você tem. Vou levantar e vou até o meu Pai.
Eu vou me levantar e irei até o meu pai. Capítulo 15 de Lucas, o filho pródigo falou. É se levantar e de saber quem é o seu pai, conhecendo a generosidade, conhecendo o poder, conhecendo quem ele é. Não perca a sua identidade no caminho. Não deixa o medo entrar no seu coração. Não deixa a dúvida te parar. Determina, avança. Vá a passos largos para a direção correta. Vá correndo. A Bíblia diz que o filho pródigo, ele desejou comer as alfarrobas do porco. Então aquele homem estava fraco. Eu imagino o corpo determinando que ele precisava parar. E a oração dele era: Pai, Deus, que eu consiga chegar até em casa. Eu imagino cada momento mais a fraqueza batendo, a sua visão escurecendo, o seu corpo determinando que ele precisava parar, e ele continuando em fé. Tem dia que nós vamos estar fracos, tem dia que nós vamos estar querendo parar, tem dia que o nosso corpo vai estar dizendo que é a hora de você parar, mas não pare até você chegar na presença, até você chegar, e o seu pai vai estar te esperando, de braços abertos, para poder liberar, para poder determinar, para poder fazer uma festa, para poder matar o bezerro cevado, para poder te dar um anel de autoridade, para poder te dar sandálias para você andar, para poder te dar uma roupa. O inimigo não quer que você se levante e vá até o Pai. Ele vai dar várias sugestões quando você estiver nesse ambiente de preocupação. Ei, você tem que pagar aquilo, ei, não sei quem falou isso, ei, você não vai conseguir, ei, você errou talvez, ei, você fez isso, você fez aquilo, vai vir várias flechas. Mas nesse ambiente você determina, nesse ambiente você libera palavras, nesse ambiente, porque é a segunda estágio, a segunda fase. A primeira é ficar em silêncio. Ficou, entendeu que ele está no ambiente, começou a se manifestar, o corpo começou a falar, o coração começou a arder, seus olhos começaram a encher de lágrimas. É impossível você ficar em silêncio com a mente de quer se encontrar com Jesus, ele não aparecer. É buscar, é esperar. Aí quando você entender, você vai começar a falar: Senhor, estou sem sede de Ti, estou sem fome. Se você estiver nessa fase, nesse nível, eu não estou mais acreditando. Não é humanizar o ambiente. Tem gente que fala que no ambiente de Ti, porque eu sou íntimo demais, então eu chamo Jesus, eu chamo meu brother, meu amiguinho, meu parceiro. É impossível se a presença dele está mesmo no ambiente, você se dirigir assim. É tremor, é temor, o seu corpo treme, o seu corpo vibra. Naquele momento você se sente um nada, porque você sabe diante de quem você está. É a pessoa mais importante do mundo, a perfeição do mundo, é a perfeição do mundo. Seu corpo treme, o seu corpo anuncia, você vai ali suar, você vai chorar, você vai sair desidratado dessa presença. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que você acha que tem que ser. Seu corpo foi criado por Ele, então Ele vai começar a dar sinais de como é que você vai ter que se comportar naquele momento, naquela exatidão ali. Nesse momento que você começar a falar, você vai ver as coisas acontecerem no seu dia a dia. Por quê? Quando você começa a falar, vai ser depositado na sua mente, no seu corpo, uma unção diferenciada. A Bíblia diz que Filipe colocou aquela cidade de ponta cabeça. Onde aqueles discípulos andavam depois do dia de Pentecostes, ele deixava os caras doidos, ele vivia homens famosos querer aquele poder, sem querer passar pela cruz, sem querer passar pelo tempo de silêncio, queria só que a imposição de mão viesse sobre eles e o poder fosse transferido, e não dava para ser desse jeito, dessa maneira. Era necessário cada um pegar a sua cruz e seguir Jesus. Era necessário que cada um invocasse o nome de Jesus. É uma busca interpessoal. É uma busca no singular quando se fala de secreto. Aqui no corpo acontecem algumas coisas, mas tem outras coisas que acontecem só no secreto. Porque é lá que Ele vai falar o que Ele quer de você. É lá que Ele vai determinar coisas. É lá, eu não sei como é que está a sua vontade hoje de entrar no secreto. Eu não sei se essa mensagem está gerando vida em você.
Eu não sei o que é que você vai fazer com essa medida que Deus está te liberando aqui nessa noite. Esse poder ele vai ser manifesto em você. O reino das trevas vai saber que você se encontrou com ele. O reino das trevas vai saber que houve manifestação no ambiente que você estava com ele, por aquilo que você carrega, por aquilo que você é, pela sua identidade, pelo poder armazenado, pelo poder depositado dentro de você. As coisas serão diferentes. Demônios se manifestarão. Eu já contei essa situação aqui. Não sei se foi no curso de teologia ou se foi em outro culto. Não sei, quem recordar, beleza, que não ouviu, amém. Uma vez eu fui pregar na Bahia e, na verdade, naquele dia eu nem iria pregar. Eu me encontrei com um amigo. Ele falou: ô Diogo, tem como você pregar hoje lá na igreja? Inauguramos uma congregação nova. E eu não tenho uma pessoa para pregar hoje, seria eu, mas você aqui, você não vai deixar eu na mão. Falei, vamos lá. E no meio da conversa, eu estou ali conversando com ele, de repente vem um homem sobrecarregado. Vem um homem assim, carregava o inferno sobre os ombros dele. E quando aquele homem, ele vinha todo torto, ele levantou a cabeça, ele cruzou o olhar comigo, aquele homem, ele atravessou a rua. Aí ele atravessou assim, eu fui acompanhando ele assim, ele abaixou a cabeça e continuou andando. Aí meu amigo falou bem assim: tá cheio do óleo, cheio da unção, hein, pastor? Falei, que foi, rapaz? Ele falou: esse sujeito é um pai de santo aqui, um homem atribulado. Ele não atravessou, ele não suportou esse ambiente, ele não suportou ficar na mesma calçada que você. Sabe o que é isso? É unção armazenada, é poder armazenado. À noite eu fui pregar nesse ambiente. Quando eu cheguei à igreja, eu tenho costume, a igreja era assembleia, e quando você chega nessas igrejas tem o costume de ser convidado à tribuna. Mas sempre eu gosto de ajoelhar antes e orar na igreja. Eu bati o joelho, e quando eu levantei, que eu olhei, falei, quem é esse carregado? Parecendo um cara de mais cedo. E o pastor chamou para eu poder ir para a tribuna. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a olhar, sabe, os irmãos cantando, aquele negócio acontecendo e a igreja amarrada. Quando eu levantei, eu cumprimentei o pastor quando eu estava ajoelhado, agora orando na tribuna. Quando eu levantei, eu falei, não, isso não pode acontecer. Eu levantei a minha mão profetizando, repreendendo aquele espírito que estava ali, aquele homem, ele cai. E ele levanta, quando ele levanta, ele sai à porta daquela congregação para saber aonde é que ele estava. E a igreja toda começa a glorificar e aquele homem, ele vai embora, ele não fica para o culto. E tem um grande mover naquele dia, quando termina o culto, o pastor vai lá e me chama, diz bem assim, Diogo, aqui era um candomblé. E a mulher se converteu, ela entregou esse ambiente aqui para nós fazermos cultos. E esse homem vem aqui, vira e mexe, ele vem aqui, no dia que ele vem é um peso, é um negócio, tem dia que eu acordo doente, que eu acordo carregado, e hoje aconteceu um negócio diferente, eu acredito que ele mais nunca vai voltar aqui. Sabe que é a unção que nós carregamos, não é sobre eu, não é sobre o poder que Diogo tem, não, mas é sobre você armazenar, é sobre Jesus armazenar esse poder em você, armazenar esse poder em nós, entenda. O diabo, ele tem que bater em retirada, ele não consegue dividir o ambiente com você pela sua identidade, pelo seu encontro com o Pai, pelo seu encontro com Jesus. Ele não suporta isso. Ele não suporta, jamais ele vai suportar. Homens que carregaram esse poder, eles transtornaram o mundo. Quando você olha para a história de Charles Finney, a história conta que quando ele andava pelas ruas, na Europa, os homens, os donos de bar, fechavam a porta do bar, porque se deixasse a porta do bar aberta, as bebidas começavam a cair, de tanta reverência que aqueles homens tinham, do poder, do que ele armazenava dentro deles, o tempo que eles gastavam diante da presença. Que tipo de revelação eles recebiam? Eu gosto de uma história que diz que quando ele vai visitar uma fábrica, uma costureira, uma fábrica de costura, e quando a mulher tenta colocar a linha, aquela mulher começa a ficar nervosa, ela começa a confessar os pecados dela, ela começa a gritar os pecados dela. E tem um culto ali que demora, o dono da fábrica começa a fechar a fábrica, e tem um culto ali de não sei quantas horas, e pessoas são convertidas naquele ambiente. Quando você para ver o que é que John Wesley fazia pelo poder de armazenamento, a unção que ele carregava, pessoas começavam a gritar os pecados dela. Pessoas, às vezes, quando John Wesley ia pregar na igreja, elas começavam a se segurar as pilastras da igreja com medo de cair ao inferno, a unção que aqueles homens carregavam, seguravam os bancos.
Se você visitar algumas igrejas na Europa, que virou museu, tem marcas de unhas de pessoas que ficavam passando a unha na madeira, no chão da igreja, no assoalho. De tanto temor que elas carregavam, que elas tinham. Por causa da presença, por causa daquilo que elas carregavam. Quando você para ver o avivamento na rua Azusa, quantas vezes os bombeiros foram mandados ser chamados? E quando o bombeiro chegava lá, não tinha fogo. Por quê? Parecia que estava saindo um fogo da igreja, pelo poder que estava acontecendo ali de avivamento. E um dos relatos, quando o bombeiro chega lá, demora um tempo, vão lá e ligam. E vai outra equipe de bombeiros. Quando os bombeiros chegam lá, a primeira equipe está toda no chão. Está ali glorificando, louvando a Deus. E quando eles chegam lá, eles também caem na presença, caem na unção, caem na glória de Deus. E esse Deus que fez na rua Azusa, esse Deus que fez no tempo de Charles Finney, esse Deus que fez no tempo de Pentecoste, é o mesmo da nossa geração. E nós precisamos esses dias entender a presença, entender essa manifestação. Nós precisamos esses dias ir para o secreto e sair de lá cheios, para quando chegarmos aqui nesse ambiente, deliberarmos cura sobre as pessoas. Poder que está sendo armazenado em nós, para nós liberarmos isso. Sozinho uma pessoa pode até conseguir, mas se a igreja toda determinar isso, se a igreja toda determinar, se a igreja toda resolver ir para esse ambiente, espera, fique em silêncio, ouve ele falar. Perdão, você fala. É a última etapa para hoje. Você ouve ele falar. Aí você vai ver o que é confronto de verdade. Você vai ver o que é o consolo de verdade. Foi para esses níveis que o Senhor te chamou um dia para você vir para a igreja. Foi para esses níveis de intimidade, de relacionamento. Foi para esse nível que Ele te chamou para você poder adentrar em alguns ambientes, desfazendo as obras do reino das trevas. É reorganização na tua casa. Só ler mais uma vez aqui o capítulo 40 de Isaías. Aleluias. Tem alguém aqui comigo? Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não se desliguem. Entenda os sinais que está acontecendo aqui nessa noite. Por favor, vamos lá juntos. Eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Voam alto como a águia. Correm e não se fatigam. Caminham e não se cansam. Você quer ver suas forças sendo renovadas? Talvez você está já minando, já está querendo que o ano se acabe, porque você está se sentindo já totalmente surrado, totalmente já esmagado, totalmente esmiuçado, sem ânimo. Talvez você olhe assim e você não está vendo a opção, saída, e mesmo que existe uma saída, você não está conseguindo ter forças para poder ir para o lado da saída. E você precisa entender que não é a cidade toda que vai receber essa renovação, vai ser você. E por você receber essa unção, também você vai receber um aumento de inimigo, porque as pessoas da nossa geração não querem resolver os problemas, elas só querem que as pessoas se compadeçam do problema dela, mas que nenhuma direção seja apontada para elas. Entenda isso, por favor. As pessoas não querem, entenda isso. Você vai ser alguém antipático, você vai ser alguém chato, você vai ser alguém que sabe de tudo, entenda isso. Você vai ter que aprender a administrar esse poder, essa unção que vai vir sobre você. Liberar as medidas exatas, as medidas precisas.
voar como águia. Entenda, a águia não voa com todos os pássaros não conseguem alcançar a altitude que uma águia voa, a velocidade de uma águia, porque ela voa no céu aberto, entenda isso. Então tem horas que você vai ter que voar sozinho, tem horas que você vai estar só, mas a presença principal é a de Jesus do seu lado, é a de Deus do seu lado. É a presença necessária e precisa para você avançar. Você vai voar para o alto, mas você vai voltar para o ninho, você vai voltar na igreja e você vai liberar com os seus irmãos as medidas necessárias. Mas no momento do secreto você vai estar só. No momento secreto você vai estar só, você vai viver só, mas você vai liberar. Para alguns que vão estar precisando, porque essa unção pode chegar na tua casa, sobre a sua mãe, o poder que você carrega. Você não vai precisar que um pregador, você não vai precisar que um apóstolo entre lá para poder orar por aquilo que você carrega. A sua identidade é: se orar sobre os seus filhos, orar sobre os seus irmãos, orar sobre o seu cônjuge, é um poder restaurador, é o poder de verdade. É o poder de Jesus. Não é uma utopia, não é uma fábula, não é filosófico. É real esse poder. É real esse poder. Poder recreativo. É um poder criativo. É um poder ativo. É um poder total de você poder viver essas coisas. Tem coisas que Deus não vai liberar na sua vida. Tem curas específicas que Deus ele não vai liberar. Eu não sei porquê. Talvez porque você não esteja pronto para essa cura. Mas como? Tem coisas que você não vai poder. Mas você vai poder liberar essa mesma cura na vida de outras pessoas que já estão prontas e preparadas. Ou não serve para o propósito que Deus te criou. Então tem coisas que você vai ser limitado por causa do propósito de Deus na sua vida. Tem coisas que Deus vai te limitar por causa do propósito. Você é específico para um propósito. Talvez você não é feliz porque você quer viver uma vida de alguém que você conhece que parece ser feliz, mas o propósito daquela pessoa é diferente do seu, ou ela não quer viver o propósito dela. O que é que mais causa depressão hoje na nossa geração? É a vida perfeita das redes sociais. As pessoas olham e falam: fulano de tal está lá curtindo, quando é que vai chegar a justiça na vida dele, faz tudo de errado e dá certo ainda? Não, aquela pessoa ela está se destruindo. Aquela pessoa criou um personagem. Ela está doente, ela está se apodrecendo por dentro. Ela está com câncer espiritual na alma. Ela está se acabando e você não está vivendo o que é para você viver, porque você está esperando que ela quebre a cara. Vista a sua roupa de filho e viva uma vida que Deus preparou para você. Vista a sua roupa de filho e viva essa vida de alcance naquilo que Deus liberou para você. Deixa as outras pessoas viverem o que elas querem viverem, mas você tem um compromisso com Jesus. Você tem um compromisso com Deus. Você tem um compromisso com Jesus. Ele te carimbou, Ele te limpou, Ele te batizou, Ele te levou e trouxe para um lugar projetado por Ele. E o lugar que Ele te coloque, mesmo que seja dentro da cova dos leões, mesmo que seja no vale de osso seco, se Ele colocou lá, tem propósito. Você só tem que estar aberto para ouvir Ele falando qual será a sua voz de comando para o ambiente, porque Ele precisará da sua voz de comando. Você é uma extensão de Deus na terra. Você é uma extensão de Jesus na terra. Para isso você vai ter que estar curado. Para isso você vai ter que deixar que Ele coloque a mão naquilo que você não está entendendo, para que o maligno não venha e roube. Pedir para você ficar, apaga essas lâmpadas aí, fazendo um favor. Pedir nesse momento para você ficar um tempinho com Jesus, antes dessa Santa Ceia. Antes de nós sentarmos à mesa com Ele, se reunirmos com Ele em outra esfera. Que a primeira esfera já foi montada, a primeira esfera já foi liberada. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Fique à vontade, se quiser ajoelhar, se quiser ficar sentado. Deus.
Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti. Sim, Deus. Acende o fogo. Na primeira fase você ficou em silêncio. Agora é uma fase que você precisa confessar Ele. Eu não controlarei. Confessar os projetos. Confessar as fraquezas, os sonhos. Não é pecado você falar para Deus que você não quer mais se encontrar com Ele. É você se reeducar de dentro para fora. Eu quero mais